Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das profecias mais intensas, mais dramáticas do livro de Ezequiel. Vamos analisar o capítulo 6 que, olha, detalha um julgamento bem severo e direto contra as montanhas de Israel. É uma mensagem poderosa, cheia de imagens muito fortes. A profecia já começa com um impacto tremendo. Essa citação dá o tom logo de cara, não tem rodeio. É a declaração de um juízo que está vindo e que vai ser destrutivo. A imagem da espada, que é um símbolo clássico de guerra e de julgamento, é o gancho que nos puxa direto para o centro dessa narrativa. Agora, a primeira coisa que logo de cara chama atenção é para quem essa mensagem é. Não é para o rei, não é para os sacerdotes, nem diretamente para o povo. É para a própria terra. A ordem para Ezequiel é que ele fale direto com a geografia, com os montes, os outeiros, os ribeiros e os vales. Mas por quê? Simples, porque era exatamente nesses lugares, no coração da natureza, que a idolatria estava acontecendo sem controle nenhum. A terra, ela mesma, se tornou uma testemunha do crime. E é isso que nos leva ao porquê de um julgamento tão pesado. A profecia vai detalhando as transgressões do povo, chamando elas de grandes abominações. O problema central, a raiz de tudo, era a adoração a deuses falsos. E a descrição é, uau, incrivelmente vívida. O texto pinta uma imagem muito clara. A idolatria não era uma coisinha isolada, sabe? Estava completamente entrelaçada com a paisagem, acontecendo em lugares que deveriam ser de beleza, mas que foram corrompidos por esses rituais. A destruição que é profetizada é bem específica e total. A questão não era só punir as pessoas, mas apagar todo e qualquer vestígio físico daquela adoração falsa. Os altares, as imagens, os ídolos, tudo, absolutamente tudo que foi construído em desobediência seria derrubado. Olha só a conexão direta aqui. De um lado, os lugares de adoração falsa, cheios de atividade. Do outro, a desolação que foi prometida. Os mesmíssimos locais que foram escolhidos para o crime se tornam o palco do castigo. É uma resposta espelhada, uma imagem muito poderosa. Vamos ver agora os detalhes da sentença. A profecia descreve um juízo que vem em 3 partes, quase como para garantir que ninguém escaparia. É uma abordagem que cobre todas as possibilidades, bem abrangente. Esse gesto que foi ordenado a Ezequiel é fascinante. Bater as mãos e os pés não é um sinal de alegria, muito pelo contrário, é um sinal de angústia, de lamento. Isso mostra que o julgamento, por mais severo que fosse, vinha acompanhado de uma dor divina muito profunda pelas ações do povo. O plano é metódico, não tem para onde correr. Não importava onde a pessoa estivesse, o julgamento iria alcançá-la. Quem estivesse longe do conflito principal, a peste encontraria. Quem estivesse perto, a espada. E se alguém sobrevivesse a isso, mas dentro de uma cidade cercada, a fome seria o fim. Mas, afinal, qual é o objetivo de toda essa destruição? Não é só punição por punir. O texto repete e repete várias vezes uma razão muito específica para tudo isso estar acontecendo. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. A frase, então sabereis que eu sou o Senhor, não é um mero detalhe. Ela é o tema que amarra o capítulo inteiro, repetida de novo e de novo. É o grande porquê por trás da espada, da fome e da peste. É muito importante a gente entender o que essa frase significa aqui. Não se trata de uma conversão voluntária, de coração aberto. É um reconhecimento inevitável, forçado. Quando os corpos estivessem caídos entre os ídolos quebrados, não restaria mais nenhuma dúvida sobre quem realmente detinha o poder. Isso vem para reforçar a ideia, sabe? O objetivo era provar que as palavras dos profetas não eram ameaças vazias jogadas ao vento. A execução do julgamento serviria como a prova final, irrefutável, da autoridade e da seriedade da palavra divina. Mas aí, no meio desse cenário de destruição que parece total, a narrativa dá uma virada bem surpreendente. Apesar de tudo, um pequeno grupo sobreviveria. Existia um plano para um remanescente. E esse conceito de remanescente é absolutamente crucial. Nem todo mundo seria consumido pelo julgamento. Uma pequena parte seria preservada, mas com um propósito muito específico. O destino desse grupo é complexo, cheio de ironia. Primeiro, eles escapam da morte pela espada, mas só para serem levados como cativos. Só que é lá no exílio, longe de casa, que a verdadeira transformação acontece. Eles vão se lembrar,
vão sentir um remorso profundo, um nojo das próprias ações e, finalmente, vão reconhecer seus erros. A sobrevivência deles não é para o conforto, mas sim para um propósito de memória e arrependimento. E toda essa análise nos deixa com essa reflexão final. A profecia termina com essa ideia de sobrevivência totalmente ligada à memória e ao arrependimento. E isso nos leva a perguntar: no rescaldo de uma catástrofe, de uma ruína completa, qual é o verdadeiro peso e o que realmente significa se lembrar?